Bom dia, bom domingo a todos. O nosso papo de domingo vai falar sobre a guerra tarifária e suas atualizações, as notícias da semana, os possíveis movimentos nos 60 minutos, possíveis movimentos dos 12 minutos. E é uma coisa bem simples, a gente vai só dar uma passada por tudo, tá bom? Vamos começar sobre a guerra tarifária. Tivemos... Deixa eu me tirar aqui. Tivemos na sexta-feira, né? A China alterou ali as suas tarifas, continua essa guerra. Os caras foram lá e mudaram de 84% para 125%, né? E os impostos aí, as tarifas que os Estados Unidos colocaram para eles chegam a 145%. Vocês podem ver que eles não estão colocando igual, né? Eles estão aceitando 20% de tarifa. Trump continuou fazendo todo aquele esqueminha dele, forçando toda a história. E aí, na metade do dia de sexta-feira, saiu essa notícia. E essa notícia diz muito. Diz muito e diz demais que o Trump sentiu. Sentiu mesmo. Então, o que os caras fizeram? Os caras voltaram atrás. Os caras retiraram várias tarifas. Tem várias isenções, né? E essas são as categorias, ó. Smartphones, computadores, semicondutores, né? Tudo que os Estados Unidos precisa para se manter. Porque sozinho, ele não consegue fazer as coisas. Não tem como. Não existe, cara. Mas o Trump colocou isso na cabeça da galera que os Estados Unidos estão sendo roubados. Sacou? E não é assim, cara. Não é assim. E aqui tá a prova. O cara tá dando um passo pra trás. O cara já começou pausando por 90 dias as tarifas. E o cara agora deu um passo pra trás aí com a China. Porque ele viu que ele vai tomar. Né? E já mostrei pra vocês. Já ultrapassou 10 trilhões de dólares de perdas desde que esse cara assumiu em 20 de janeiro de 2025. Então assim, tá sendo uma tragédia o governo do cara. Uma tragédia. Principalmente pros bilionários, pros milionários, pros caras da grana mesmo. Eles estão tomando uma ré. Entendeu? Toma um cafezinho aqui. Muito obrigado, mamãe. Delicioso o cafezinho. Fora isso, cara, a gente tem também... a China tá contra-atacando forte também, né? Inclusive com memes, né? Memes de inteligência artificial. Dá uma olhada nisso aqui. Notem que temos aqui um meme, à nossa esquerda, e o outro entrando na loja do Trump mostrando que tudo na loja do cara é fabricado na China. Tudo. Absolutamente tudo. Então essa é a batida, né, cara? Estados Unidos viajando. A China produz tudo. Os caras dependem disso. Né? Mas o Trump, redneck, quer fazer o movimento contrário e quer bater de frente. E, cara, os Estados Unidos estão perdendo muito dinheiro com isso. Vamos para as notícias da semana, tá? Notícias da semana, tá aí. Temos núcleo de vendas no varejo, temos estoque de petróleo não faz nada, o discurso do Powell, Jerome Powell é pesadinho, bem pesadinho, a gente sabe disso. A gente sabe ali na quinta-feira ali que o índice de atividade industrial ali da Filadélfia ali é pesado, né? Temos feriadinho na sexta, tinha até esquecido. Eu não, porque eu vou trabalhar. Mas temos feriadinho, então mercadinho fechado na sexta-feira, tá? Basicamente é isso. Muita atenção, continua muita volatilidade, apesar de ter baixado um pouco. Continua muita volatilidade, o mercado tá a risco, volatilidade Trump, a gente não sabe como que vai terminar essa história, mas a gente já tá sentindo que essa história tá perdendo força e eu acredito que ele vai abrir o bico. Ele vai abrir o bico e vai ficar na dele. Mas é um redneck, a gente nunca sabe. Sempre com aquela historinha de America first. Ai, toma nas pregas. Tá? Vamos lá. Vamos começar pelos nossos... Deixa eu olhar minha cola aqui. 60 minutos, olho no lance. Bemba na gordechinha. Tá, 60 minutos, cara. 60 minutos tá demonstrando, ao meu ver, que esses caras estão fazendo o que a gente tinha conversado. Deixa eu abrir o meu... Esqueci de novo de abrir o meu negócio. Isso aqui é importante com a ferramenta de trabalho, rapaz. O que tá vendo? Gaps. Deixa eu ver se vocês estão vendo esse outro gap aqui. Estão vendo sim. Então, gapzinho. Não fechado do dia 28 de março. Gapzinho não fechado do dia 4 de abril. A gente sabe que isso é uma honra para o mercado voltar nessas entradas. Por quê? Porque tem gente vendida até hoje desde lá de cima. Tem gente que tá com os bolsos cheios de dinheiro, os grandão, né? E os caras querem buscar esses caras, não querem deixar os caras no lucro, né? Então, eu, com certeza, observaria por isso. Temos alvo 1, alvo 2, com certeza. Até por causa desse movimento aqui, né? Que pode ser replicado para cá, mais ou menos aqui, ó, proporcional, olha lá, tá vendo? Tá indo devagar? Eu achei que sexta ia ser uma sexta que ia correr. Não foi, cara. Não foi. Simplesmente não foi. E já digo pra vocês aqui, já tem algumas sextas que não está indo. Então,
Deixa eu até conferir na minha tabelinha, que eu sempre anoto aqui se ela correu ou não correu. Então, lá no dia 28 de março, não foi uma sexta-feira que correu. Lá no dia 21 de março, não foi uma sexta-feira que correu. Passamos para abril, não foi uma sexta-feira que correu no dia 4 de abril. E agora, no dia 11, também não foi. Parecia que ia, mas não foi. Deu o driblinho da vaca, mas não foi. Então, várias cestas aí que não correram, provavelmente por causa dessa guerra tarifária, né? Todas essas imposições do Trump, volatilidade altíssima, o mercado não quis entregar, mas tem que ficar de olho, ele vai entregar, ele vai fazer. Estamos aí em 2 dias de provável 3 a 5 dias de um price action cycle, né? Voltamos aqui pro nosso objetivo de vida, e o nosso objetivo de vida é importantíssimo, a gente tem que lembrar dele sempre. A gente busca esse cara aqui é nosso objetivo. A gente quer o ciclo do price action, é isso aqui que a gente enche os bolsos de dinheiro, a gente não pode perder esses dias, tá? Então, pra mim, busca de gaps antigos, objetivo de semana. Esse measured move de alta aqui me interessa demais, né? E principalmente aqui, ó, essa volta da média aqui de 21 aqui, ó, dos 60 minutos é muito boa, muito boa, muito boa. Temos, sim. Olha, diminuiu de novo o negócio, cara, que saco isso. Temos, sim, região da média de 200, tá ali ela, que indica sentido de mercado, né? Sentido de mercado tá mostrando aí que ele segue bearish, né? Como ele sempre foi. Mas ele pode testar ela ali, romper ir lá pra cima, fechar os alvos e depois capotar. E aí eu aceito, tá? Cafezinho bom. Vamos para os nossos... Vamos pro Infut, pra gente dar uma olhada nele ali. Ver o que ele tá nos aprontando. O Infut é sempre interessante. No diário, a gente quer saber o diário pra ter uma projeção a longo prazo. Seguimos nesta linda... Um canal de baixa, né? Isso aqui, cara... Deixa eu botar mais pra cá pra mostrar uma coisa interessante pra vocês. Segundo o Stormer, esse cara aqui pode ser considerado um candle pavio. Por que é um candle pavio? Porque é um candle que pode explodir pra qualquer lado e ele tem 25% do corpo dele. Então, até 25%, né? Então, se a gente dividir aqui, ó, esse espacinho que ele abriu e fechou em todo essa sombra superior e inferior, a gente pode colocar pelo menos até mais, né? Dá pra colocar aqui, vamos ver se dá mesmo. Mas eu acho que dá. Dá. 1, 2, 3, 4, se dá pra colocar 5 deles aí dentro. Então, quando a técnica do Stormer, o conceito dele do candle pavio é quando o candle ele é 25% do corpo dele, no máximo 25%, ele pode ser um candle pavio. E aí ele abre em determinado ponto ali o próximo candle e ele pode explodir. Então, teoricamente aqui, Stormer teria uma teoria que se esse cara abriu pra cá, ele pode tocar ele reto, buscar topo, chegar nesse megafone aqui do diário, né? Lembrando que esse cara aqui é o magnético, né? Esse cara aqui é o magnético. Esse cara aqui foi o range prévio, que pode ter sido um breakout pullback, uma região de breakout pullback, que ele sentiu bastante aqui, né? A gente não pode negar esse movimento aqui, né? Então isso aqui, sim, pode ser uma região de breakout. Ups. Domingos de manhã. Breakout pullback. Pode ser. Eu não duvidaria se esse cara fosse lá, perdesse esse canal aqui, esse canal de baixa, que tá bem definido, né? Temos um canal de baixa também dentro desse megafone, né? Ele pode vir tranquilamente aqui, wrap lá pra cima, vir aqui, fazer um pullbackzinho aqui, e daqui a pouco virar, e pá, e puff. Não me surpreenderia. Com a força que tá vindo aí de ataque bullish, com o JP Morgan projetando o Ibov bullish pra 2025, o dólar entre 5,35 e 5,45 parece, por aí. Os caras fizeram essa previsão e seguem afirmando que essa previsão é segura. Então, seriam esses os pontos, tá? Então, o que a gente imagina aqui? Esse cara aqui é o magnético. O mercado é atraído pra ele. Se esse cara tá tentando cruzar, ele pode muito bem cruzar. Essas sombras não me agradam, né? Nem um pouco. Mas esse candle pavio pode fazer com que ele faça isso. Sem problema algum. Aí ele fecha esse gap. E aí, se realmente for um movimento de venda forte, ele pode retestar topo. E aí daqui a gente vem de novo, tentando um ataque. Pra ele lá fechar o gap lá em cima, lá. E a gente vai com ele. Sem problema algum. Tá bom? O Infut é isso. Bem simples. Bem didático. Rápido. Vamos para... nos nossos 12 minutos. Ia me pegar de novo, né? Tá, vamos no True Range. Isso aqui foi a sexta-feira. Não foi uma sexta que gosta de correr. Fez um bom movimento. Bem verdade. Ali pelas 2h30 ali, ó, ele engatou. Ele veio legal. É que essas sombras aqui, ó, cara, esses negócios aqui, cara, isso aqui me corre do mercado, cara. Porque isso aqui é violinada. Isso aqui não é saudável. Não é saudável. Não me agrada. Não me agrada. Me emburra, na real. É isso. Então, temos aquele gapzinho lá em cima, lá, ó, que a gente tem interesse. Os 2 gaps que eu já falei lá nos 60 minutos. Então a gente já sabe que pra mim esses caras aqui são o objetivo de mercado da semana, tá?
Mas vamos ajustar ele aqui, porque a gente tem coisa pra falar nessa região aqui. Aqui. Temos o megafone lá, ó. Vou afastar bem pra mostrar pra vocês. Megafonezinho. Ele veio naquele movimento violento. Tentou romper ali. Voltou pra dentro dele. Ficou sambando na cara da sociedade dentro desse coisa. E aí, ó, olha a trendzinha de alta fantástica. Que foi segurando esse cara. Ó, perdi. Foi segurando esse cara. Tá vendo? Bate ali no megafone, volta, vem aqui, abre um gap de alta, faz fundo, tenta romper, volta pra baixo, tenta romper, volta. Olha a trend segurando. Estão vendo? Estão vendo como essa trend tá segurando a história? Interessante. O que a gente faz aqui? A gente traça aquele nosso canalzinho. Sempre por cima na compra, por baixo na venda. Então sentido de alta por cima, sentido de baixa por baixo. A gente mapeia ele primeiro. Entendeu? É a técnica do cara. Esqueci de falar isso. Vamos dar uma aproximada, já que a gente tá vendo a big picture aqui. E aí agora vamos chegar nesse ponto aqui. Esse aqui é um ponto interessante. Tínhamos um range prévio, né? Que ele acabou brigando por ele. Então, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Então, por aqui. Então, tínhamos um range prévio. Temos um range novo. Ele tentou fazer um breakout pullback aqui. Olha, cara. Não. Não, porque essa primeira perna aqui, ó, de alta, que foi aquela porrada, seria o movimento do pêndulo inicial, né? Então, teoricamente, esse pêndulo tinha que ser replicado pra cá, nessa região, né? E aí, pra fazer um breakout pullback, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui em cima, aqui, ó. Mesmo que seja um range novo, isso aqui é o range novo, tá? Isso aqui é o magnético. Isso aqui é o magnético. O mercado cria esse range, que esse aqui, nesse caso, nesse exemplo aqui, ele foi um bull range, né? Ele veio pra cá, ele cruzou o range, fez um pullback, veio de novo, veio pra cá, rompeu, né? O que a gente esperaria? Um two-legged pullback na região do novo range, que não chegou, né? Chegou aqui. Pra aí sim fazer o breakout pullback. Mas qual seria o breakout pullback? A gente ia pegar essa perna aqui, esse pêndulo aqui tem que ser rompido com muita força. Entendeu? Vai me faltar área aqui pra fazer. Mas assim, ó, o breakout pullback teria que vir mais alto, né? Então, ele viria aqui das duas pernas de pullback. E aí aqui, esse momento aqui, isso aqui não é um breakout pullback, é uma tentativa, né? O breakout pullback ele vai ter que ir lá no alto, passar desse cara aqui. Tem que passar desse cara aqui com muita força, sacou? E aí fazer um pullback na região e começar a vir daqui, sacou? Aí sim, isso aqui é um breakout pullback. Aí a gente vai pegar essa perninha aqui, que ele quebrou a história, e vai colocar ela pra cá pra ter um novo alvo, entendeu? Mas esse movimento aqui, ó, inicial aqui, ó, esse movimento aqui, ele não é um breakout pullback. Ele tá criando o pêndulo pra gente ter um parâmetro para o breakout. E essa perna foi muito forte, a gente não pode desmerecer, e aí, cara, eu acredito que ele vai buscar os gaps lá. Não tem dúvida disso, tá? Mas isso aqui é a introdução. A nossa volatilidade média, ela voltou para um padrão, assim. Ainda tá um pouquinho alta, mas ela voltou para um padrão. Ela tá variando, fechou na sexta-feira, variando entre 200 e 375 pontos. Lembra que na semana chegou a 1.250 pontos, né? Foi um absurdo aonde ele chegou, né? Então agora meio que tá querendo voltar, o mercado tá assentando, né? Aquela história que o Joseph James fala. São várias notícias, várias notícias assustadoras, terroristas, né? E o que a gente precisa tá no gráfico. Então o gráfico é que vai mandar na história toda, né? E é o que a gente tá vendo aqui. O que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo uma briga pelo megafone, a gente tá vendo uma trend de alta que tá segurando demais. Olha isso aqui. E abre um gap de alta e vem, tenta, muita sombra, superior, inferior, mas o mercado tá indo, tá fazendo o que eu falo, é aquela história, o mercado sempre, cara, pra mim, o mini índice é sempre bearish, é sempre de venda, sem banho no sofá, eu já falei. É sempre bearish, sempre, é sempre para venda, a tendência é sempre para venda. Então quando ele sobe de escada com 3 sacos de cimento nas costas. Ele vai devagar, mas ele faz o movimento, né? E aí depois que ele chegar nos alvos dele, nos objetivos, vocês vão ver que ele derrete muito rápido, e a gente precisa pegar também isso, tá bom? Então, na sexta, Fridays Like to Run, não funcionou. Então, Fridays Like to Run, não funcionou. Ele não fez, ele não quis fazer. E é isso, cara. Ele tentou um Price Action Cycle nesse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ele tentou um Price Action Cycle. Mas ele não conseguiu. Cheio de fio, 4 horas de movimento. Não. A gente não quer isso. Esse não é o tipo de movimento que a gente quer. Só que a gente tá colocando em risco o nosso patrimônio. Olha isso aqui. Ele deu todo indício. Isso aqui me fez sair do mercado na hora. Quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, eu vou correr, não tenho mais interesse nesse mercado, não tenho mais interesse. Ele fez um puta de um movimento pra sair, pra fazer um Fridays Like to Run, e o rap, tá louco? Não. Isso aqui a gente fecha a conta e vai embora. Tava com dinheiro no bolso, era troco, mas tava com dinheiro no bolso. Eu vazei. Não interessou, nem pouco. Tá? Então nos 12 minutos aqui, ó, basicamente, o que a gente quer desse cara aqui? A gente quer
esse movimento replicado para cima. A gente quer esse cara aqui replicado para cá, ó. E a gente tem, a priori, esse measured move, que vai ser o quê? O gap. Se ele chegar aqui, ele busca esse cara. Se ele buscar esse cara, ele vai lá naquele megafone lá, ó. E aí ele bate no megafone e de lá, parceiro, ele vem, felizão, pra vir até aqui, faz um pullbackzinho, vem mais um pouco embaixo, mais um pouco, cruza o range, tenta rotacionar esse range, ou ele faz o breakout pullback nessa região, e aí, esse movimento pode nos interessar, porque daí ele só precisa passar desse aqui, ó, com certa violência. E aí daqui a gente vem, quando ele chegar aqui, a gente vai se desfazer dos contratos, deixar um runner, ele vai romper isso aqui, seguir, romper aquele megafone ali, tocar ele reto eternamente. Beleza? Bullish. Calou minha boca e voltou a ser um mercado de alta muito potente. E o JP Morgan acertou na tampa para a previsão de 2025, ele pode passar 2025 inteiro bullish. Tá bom? Simples. Bem tranquilo. Na semana a gente vai fazer o videozinho de segunda a quarta, né? Porque sexta-feira vai ser feriado. A gente vai monitorando esses movimentos aí, mas me interessa esse movimento aqui, me interessa essa trend aqui, eu gostei demais dela. E vamos ter isso aí mapeado. Muito cuidado, gerenciamento de risco na tampa, mas a gente quer esse movimento aqui. A gente quer pegar esse movimento aqui. A gente quer esses caras aqui. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, ajuda demais o meu canal. Se gostou muito, me segue. Compartilha meus vídeos para disseminar esse conteúdo de qualidade totalmente gratuito. Tá bom, pessoal? Um bom domingo, uma ótima semana. Tenham cuidado, o mercado ainda tá a risco, tá arredio. Vamos monitorando as notícias, mas o que tá na nossa frente é o que realmente tá acontecendo e é tudo que a gente precisa, tá bom? Segunda eu tô de volta. Tchau, 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 tchau. Tchau!